Fala galera, tudo bem com vocês? Carlos por aqui. Já faz um tempo que eu tava sem gravar vídeos, né? Mas já tava me preparando para voltar. E aí foi quando eu assisti essa série chamada From, ou Origem, que foi como foi traduzida pra gente aqui no Brasil. A série já é, entre aspas, antiga, né? Porque num mundo onde todo dia surgem séries e filmes novos, uma série de 2022 já pode ser considerada antiga, né? Afinal, eu só tô ouvindo falar dela agora em 2024. Mas enfim, antes de começar, já deixa seu like aí nesse vídeo para me ajudar, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, né? Embora falar de From. From é uma série de suspense barra terror barra ficção científica de 2022, criada por John Griffin. E entre seus produtores ali estão Joey e Anthony Russo, né, conhecidos principalmente por dirigir alguns filmes da Marvel, como Capitão América e Soldado Invernal e Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. A sinopse da série diz o seguinte, abre aspas, uma família está viajando em um trailer quando se perde na estrada. Eles procuram um caminho em um pequeno vilarejo, mas logo percebem que estão presos em um loop e não podem sair do local, encurralados por forças misteriosas. Porém, se você está nesse vídeo cujo título é A Teoria Mais Óbvia sobre From, eu vou pressupor que você é alguém que já assistiu as 2 temporadas disponíveis e não vou me ponderar em soltar alguns spoilers nem ficar explicando o enredo, né? Se você ainda não assistiu a série, está nesse vídeo aqui por algum motivo, então você vai ter que parar o vídeo e assistir a série, e aí depois você volta para ver se você concorda comigo aqui nessa teoria. E agora, depois dessa introdução longa demais, vamos falar da teoria mais óbvia da série Origem. E sim, meus amigos, a teoria mais óbvia é que todos naquela cidade que não tem nome estão em coma após algum tipo de acidente. E só para fins de identificação, como a cidade não tem nome, eu vou chamar o lugar de From mesmo. Vimos no último episódio, né, no final do último episódio, que a personagem Tabitha, diga-se de passagem, a melhor personagem dessa segunda temporada, foi derrubada pelo menino de branco, lá do alto do farol. E quando eu achei que ela fosse morrer, a personagem acorda em uma cama de hospital. O que me levou a considerar essa teoria que praticamente é uma lenda urbana. Toda série que se preze já teve essa teoria, né? Já disseram que o Rick está em coma em The Walking Dead, já disseram que o Ash está em coma em Pokémon, enfim. Então, a partir disso, eu vou tecer aqui o que eu, particularmente, acredito que esteja acontecendo em From. Como eu disse, acredito que todos que estão em From estejam em coma. Pelo menos aqueles que fazem ali parte do núcleo principal, né? Pois alguns daqueles que só aparecem mesmo como figurantes, eles podem muito bem ser fruto daquele lugar, né? Criação daquele lugar. Eu já devo de início aqui descartar nessa teoria algo como um experimento do governo ou um experimento extraterrestre, algo que envolva uma inteligência artificial ou qualquer coisa que envolva tecnologia, né? Tudo em From, para mim, na minha opinião, é sim de origem sobrenatural. E aquele mundo é uma espécie de concepção que os criadores da série quiseram passar de um universo de passagem entre a vida e a morte, né? Não um purgatório, né? Que segundo a fé católica, o purgatório é um lugar que você vai para expiar os seus pecados e dali você vai para o céu ou para o inferno, né? O mundo de From estaria mais para um lugar onde o seu espírito estaria lutando entre a vida e a morte, né? Então é diferente do purgatório. Quem está em From pode sim voltar ao mundo real. A árvore, né? Um ponto muito importante já do início da série é que todo mundo que deve chegar em From se depara com uma árvore no caminho e precisa voltar um pouco e pegar um caminho alternativo que vai levá-lo, né, àquela cidade, a From, né? E na minha cabeça, quando as pessoas chegam naquele ponto, elas já estão, né, já teriam passado pelo acidente que as colocaria na estrada entre a vida e a morte. Só que a árvore, na verdade, ela seria uma coisa boa. Veja bem, se a gente parar para pensar, as viagens onde se encontram árvores bloqueando o caminho são minoria, né? Geralmente os caminhos estão livres para a gente passar. Da mesma forma que acidentes que deixam pessoas em coma também são minoria. Geralmente a pessoa ou ela escapa sem ficar em coma ou ela morre, né? Sendo que quem consegue escapar continuaria aqui no mundo real e quem morre, do meu ponto de vista, são as pessoas que não encontram, né, aquela árvore no caminho. Ou seja, se por exemplo algum dos personagens de alguma forma tivesse tirado aquela árvore ali e seguido direto, ele iria morrer direto, né? A árvore, na verdade, é o que impede a pessoa de fazer essa passagem, de morrer direto, né? Dando ela a oportunidade de lutar pela vida, né? Deixando ela num estado de coma. E essa teoria, assim, eu tirei
tirei do fundo da minha cabeça mesmo, não vi em lugar nenhum, foi da minha cabeça, viagem minha mesmo. Então, a árvore, ela é um bloqueio para a pessoa não morrer direto e ser enviada ali para aquele lugar onde é um mundo espiritual, onde ela luta pela vida, consegue lutar pela vida, porque se não encontrar a árvore e passar direto naquele caminho que tem a árvore, a pessoa já morre direto. Ancoei. Essa é uma palavra que aquelas crianças bizarras das visões da Tabita ficam repetindo o tempo todo, né? É uma palavra que não existe em nenhuma língua ou dialeto do nosso mundo, né? Foi criada exclusivamente para a série e muita gente tem teorizado que pode significar algum tipo de ritual, né? Feito com aquelas crianças no passado ou que ainda é feito. Mas eu passei a acreditar que Ancoei é na verdade o nome daquele lugar, né? Novamente aqui teremos outra viagem da minha cabeça e nós vamos dividir esse nome em dois. Primeiro, Anko, que foneticamente se parece muito com a palavra Ankou, que dentro da mitologia celta, né, eu fui pesquisar, e representa uma figura espectral de presságio de morte, é algo como se fosse um espírito de morte ou emissário da morte, né? Acho até que não seria exagerado ou errado a gente começar a chamar os monstros de From de Uncles, né? Isso vai fazer um pouco mais de sentido mais na frente pro vídeo. Já a parte que sobra da palavra uncle ei, né? O ei, quando lido junto com a parte uncle, foneticamente lembra muito a palavra way, que em inglês quer dizer caminho, né? Estrada. Logo o termo aí poderia ser uma brincadeira da direção para chamar o lugar de caminho da morte, né? Uncle Way, caminho da morte ou estrada da morte, onde o espírito das pessoas seriam enviados para tentar escapar da morte. Monstros, ou uncles, né? Os monstros de From, que agora irei chamar de uncles, seriam uma projeção divina e sobrenatural colocada naquele lugar para pôr um fim definitivo em cada indivíduo. Com isso eu quero dizer que eu não acredito que quem morre em From seja automaticamente enviado de volta para o mundo real, como algumas pessoas têm dito, né? Tem teorizado, morreu lá em From, voltou para o mundo real, acordou do coma. Não acredito nisso. Mas eu acredito que quem morre de qualquer outra forma que não seja pelas mãos de um uncle, ele acorda do coma. E quem morre é assassinado por um uncle, ele morre no mundo real, né? Ou seja, as pessoas como o Nathan, que é o irmão da Sarah, a Abby, esposa do Boyd, dentre outros, que foram mortos, que não foram mortos, né, pelos uncles, eles acabaram acordando do coma no mundo real. Já pessoas como o Padre Catri, a Trudy, a Lauren, Megan e o Frank, eles acabaram não resistindo e morrendo na vida real, porque eles foram mortos pelos uncles aqui no mundo de From, né? Lá no mundo de From. Os uncles seriam os flagelos, né, daquele mundo que definiriam quem morre e quem acorda. O que me deu pano para acreditar nisso foi uma das vozes na cabeça da Sarah instruindo o que ela não deveria fazer, né, quando ela estava ali junto com o Boyd. E a voz chamou o Boyd de peixe-pão, que era como a Abby chamava ele, né? E aquela cena deixou muito claro que aquela voz era a voz da Abby. Talvez a Sarah seja alguém que consiga ouvir, mesmo em coma, as pessoas que estão do lado de fora, acordadas ali do lado das pessoas que estão deitadas, né, no coma. De alguma forma ela esteja perto da Abby, que está acordada ali perto do corpo adormecido do Boyd, né? Como todos ali são dos Estados Unidos, não é exagero pensar que muitos deles estão mesmo ali no mesmo hospital, né? Juntos no mesmo, em um mesmo hospital. Não todos estão no mesmo hospital, mas alguns ali estejam no mesmo hospital em estado de coma. Ou vai saber se lá fora a Abby entendeu que a Sarah seja um ponto de comunicação entre os dois mundos, né? Por ser mais sensitiva ou algo assim. Não sei, mas é um ponto a se pensar. Victor e o Menino de Branco. Um ponto que possivelmente seria um furo na minha teoria seria a existência do Victor, né? Porque ele já deve estar em From ali no mínimo por uns 40 anos. E uma pessoa não fica em coma por 40 anos, né? A família, em casos de coma muito longo, sempre é consultada para saber se podem ser desligados os aparelhos e tal. E mesmo que eu acredito que em From o tempo passa diferente, talvez algumas pessoas que estejam ali há uns 3 anos, pode ser que no mundo real tenha se passado só alguns meses, né? Então, no caso do Victor, se ele estiver ali há 40 anos, no mundo real pode significar que se passaram poucos anos, né? Uns 4 ou 5 anos. Mas o que de fato eu acredito é que o Victor também é um fruto daquele lugar. Eu já explico minha teoria. Eu acredito que a mãe do Victor seja alguém do mundo real que foi parar em From e engravidou do Victor lá.
né? Igual aconteceu com a Fátima. E a mãe dele acabou saindo daquele mundo e o Vitor ficou lá, como já foi mostrado pra gente. Isso faz muito sentido quando o Vitor é a única pessoa que não quer sair de lá. Ele diz que aquele lugar é a casa dele. O Vitor não quer voltar para casa porque ele nunca esteve em outro lugar que não seja From. Não é muito estranho um menino sobreviver tanto tempo naquele lugar, sozinho, sem um talismã? Porque quem descobriu os talismãs foi o Boyd, né? E tem pouquíssimo tempo. Então, o Victor, na minha cabeça, ele é parte daquele lugar, assim como o cachorro e o menino de branco, que na minha concepção é uma espécie de ser divino colocado ali para dar alguma chance daquele pessoal escapar. Martin e a masmorra. Martin é o velho decrépito que está acorrentado em uma masmorra que o Boyd encontra. O velho é o último vivo de um trio de prisioneiros, né? Vemos os outros dois ali já totalmente desfigurados, o que indica que eles estavam ali há muito tempo. Alguns episódios depois, descobrimos que Julie, Mariel e Randall vão parar naquele mesmo lugar ao serem vítimas nos sonhos de um ataque totalmente novo. Muita gente teorizou que eles estavam naquela masmorra é, e estavam em um processo ali de transformação em Uncles, né? Que as pessoas que ficavam presas ali acabariam se tornando naquelas criaturas que andam à noite. Mas eu não acho que seja isso, porque os outros dois cadáveres que estavam lá junto com o Martin, eles estavam mortos e só isso, né? Não teve transformação, eles não se transformaram em criaturas e tal. Então eu acho que não era um processo de transformação deles nas criaturas que andam à noite, nos Uncles. Outra diferença entre o Martin e o trio Julie, Mariel e Randall eram os olhos e a consciência, né? Os olhos do Martin estavam normais, enquanto os dos outros três estavam brancos. E mesmo lá nas masmorras, o Martin estava consciente, né? Enquanto os outros três que estavam lá na masmorra estavam adormecidos e eles só acordavam para ficar gritando daquele jeito lá, né? Então acredito que seja por conta do processo, né? Caso o trio morresse, entre aspas, na cidade, os olhos dele ficariam normais na masmorra e a consciência deles também voltaria e ficaria normal, né? Naquela situação lá que eles estariam. Então estaria por completo é, transmitidos ali para aquelas masmorras, né? E eu acredito que aquela seja uma situação de flagelo ainda mais profundo, né, do que ficar apenas à mercê dos ataques dos Uncles, dos monstros que caminham à noite, né? Preso naquela masmorra lá, que significa que no mundo real eles estariam em um estado de coma ainda mais profundo, né? E também nesse caso, apenas o Martin deve ter ficado assim, porque a Julie, a Marielle e o Randall, eles não completaram esse processo de ir completamente para as masmorras, né? Eles foram salvos pelo Boyd. E quando eles estão ali naquele lugar, eles não têm assim tantas chances de sobrevivência, né? Porque o fato do Boyd ter ido lá e ter salvado eles três foi uma situação extraordinária, né? Fora do normal, digamos assim. Eu acredito que quem é levado lá para aquelas masmorras, eles ficam num estado de coma profundo que é mais difícil, é mais improvável de acordar e eles acabam morrendo ali depois de algum tempo. As árvores encantadas. As árvores encantadas, eu sinceramente não tenho uma opinião muito boa assim sobre elas. Para mim, elas são apenas objetos de ajudas assim colocados lá de forma aleatória, né, para que os moradores de alguma forma consigam escapar. Os moradores lá de From, ele tem em seu benefício algumas coisas, né? Como o menino de branco, os talismãs, que definitivamente eu não tenho nenhuma opinião a respeito, não sei como é que eles foram criados. E as árvores encantadas, elas seriam algo assim também, né? Colocado ali para que alguém entre nela e consiga fugir de alguma ameaça. Bom, essa é basicamente a minha teoria a respeito de From. Se você tem uma teoria diferente, deixa aí nos comentários, bem explicadinho, porque eu quero trazer outras teorias de From aqui pro canal. E quem sabe eu não faço um vídeo, né, falando sobre a sua teoria. Eu sei que tem muita coisa que veio da minha cabeça, né, aqui nessa teoria, mas pelo menos para mim faz sentido. Então sejam educados aí nos comentários, vamos debater, teorizar, porque série boa é série que faz isso, faz a gente teorizar, conversar, bugar, ficar doido, né? E não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, que em breve eu volto com mais vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!